Fala pessoal, beleza? Enfim, chegou aí o dia do lançamento da automação Solution Key, tá? Agora nós temos um novo algoritmo extremamente assertivo. Na verdade, eu preciso explicar rapidamente o que é esse novo algoritmo, né? O que muda para as estratégias que estavam até então publicadas na Nelogica, lá na loja, de forma gratuita, e o que mudou a partir de então. Bom, de uma forma bem resumida, tá? Não tem como eu ficar explicando muita coisa, né? Mas eu já opero no mercado financeiro desde 2015. Comecei operando Forex. Eu acho que quase todo mundo começa, né, com Forex. É, E comecei comprando aqueles robozinhos, né? Que dava alegria nas primeiras semanas e depois tristeza o resto da vida. E daí fui investigando, fui estudando, comprei cursos, aquele processo dolorido, né, que o pessoal que está começando passa, né, o pessoal que começa e não desiste, né. E daí eu encontrei uma estratégia de um matemático que você trabalhava com questões quantitativas, você jogava os dados dos ativos numa planilha Excel. E essa planilha te dava os sinais de compra e venda, mas eram para ativos para você operar de forma position, né? Ou você ficava posicionado por dias, né? E aquilo deu muito certo, porque tirou totalmente o estresse, né? De você ficar abrindo e fechando posições no mesmo dia. E aquela planilha era extremamente assertiva. Aí eu percebi que a coisa realmente funcionava e fui estudar a fundo essa questão de dados quantitativos para o mercado financeiro. De uma forma resumida, eu sou um programador Python, então assim, eu comecei a estudar essa questão de dados, né? De como que eu poderia trabalhar os dados financeiros de forma que ele pudesse me indicar entradas realmente muito boas e assertivas para os ativos mais voláteis que nós temos, o mini índice, e o mini dólar, que é o que todo mundo gosta de operar, né? Não exatamente as pessoas não querem robô para operar ações, tá? A maioria procura os mini contratos, né? E vou dizer para você, foram anos de estudo, porque assim, o mini índice, mini dólar não funcionava, principalmente para o intraday, fazendo pequenas entradas, né? Entradas e saídas, a planilha não dava bons resultados. Mas indo muito a fundo no negócio, conversando com matemáticos, amigos meus que se formaram comigo, é, conseguimos chegar numa planilha muito assertiva. E até então eu vinha operando na mão, porque não tinha automação. E o MetaTrader 5 também não me dava condições de automatizar por conta dessa nova lógica, né? Enfim, para encurtar a história, eu encontrei uma forma de pegar essa fórmula da planilha e colocar dentro de um indicador personalizado, tá? Que inclusive nunca foi apresentado para vocês e nem será apresentado para vocês esse indicador, tá? Que é um indicador Solution Key personalizado que ele calcula, ele traz os dados, ele pega os dados históricos dos ativos e faz um cálculo matemático para trazer os sinais. Só que mesmo com os sinais, ele ainda errava demais, né? Ele dava bons sinais, mas ele precisava de filtros. Quais foram os filtros utilizados? Os indicadores que eu já tinha. Eles funcionaram muito bem como filtros para as entradas dos indicadores. Então, quais eram os indicadores? Era o primeiro que nós colocamos, né? Que ele buscava muito a questão de fluxo, né? De agressão do mercado, que era o Solution Key Indicador, foi o primeiro, dava esses sinaizinhos aqui, né, para compra e para venda. Não vou ficar detalhando muito, porque senão vai ficar muito longo e não vem ao caso, tá? Depois a gente pegou um indicador que media a força do mercado, né, como se fosse uma temperatura, e a exaustão. Mais ou menos ele dava esse tipo de sinal aqui. E o que filtrava o range do mercado, né? Tirar o pessoal da consolidação, lateralização e etc. Era mais ou menos isso aqui, tá? E o nuvem, que era nada mais nada menos do que uma nuvem através de duas médias móveis, tá? Então, o resultado final era essa tela aqui. Então, basicamente,
a automação estava trabalhando em cima desses indicadores. Agora, com um novo indicador, que é um indicador que trabalha através de cálculo matemático dos ativos, a gente conseguiu melhorar demais a assertividade, conseguiu uma curva de patrimônio muito bonita. Tá? Isso não significa que ele é 100% de assertividade, não é. Nenhuma estratégia no mercado é 100%. Você vai ter dias de loss, tá? Isso é importante. Mais à frente eu vou mostrar para vocês um backtest. Eu vou mostrar as operações para que você tenha bastante ciência que é possível você conseguir a consistência sem estresse de ficar operando na mão, tá? Porque quando você está operando na mão, você toma 3, 4 stops seguidos, o seu emocional fica abalado. A automação não, ela vai sempre entrar e sair de acordo com o que o sinal mandar para ele. E ele vai lá e faz a operação sem medo, não tem emoção humana. Essa é a grande vantagem de você operar com robô. Então, eu estava operando manual já há muitos anos, já cansado, né? Fiz uma boa grana no mercado Forex, estava trabalhando muito com opções de ações. Eu ainda amo opções de ações, é a minha maior fonte de renda, mas a minha renda extra e uma boa renda que eu faço com os robôs que trabalham de forma automatizada com mini índice, mini dólar, que eu estou disponibilizando para vocês, para que vocês também conquistem, né, essa possibilidade de se tornar consistente sem ficar se estressando no mercado. Tá? O que mudou? A estratégia anterior, nós estávamos trabalhando com mini índice com 20R, não é mais 20R, tá, gente? Agora é 15R. Aí eu vou colocar na descrição do robô, da automação lá na loja, vocês vão ver lá na descrição que é 15R. O que não mudou é o stop e o gain continua sendo 300 e 200. Você pode dizer assim, nossa, mas tem um stop maior do que o gain. Pessoal, isso aqui foi testado, não se preocupem, tá? Isso aqui foi testado. Então, faça exatamente o que eu estou pedindo para vocês. Está mostrando para vocês, é isso aqui que funciona. O mini dólar continua 8R, tá? Stop maior do que o gain? Também. Foi testado, foi validado por mais de um ano de backtest. Tá? E dentro da planilha de cálculo, a planilha de cálculo com mais de 5 anos de backtest. Tá? Então fiquem tranquilos que a estratégia é muito bem validada. E a estratégia de box, ela também mantém 2 boxes de stop e 3 boxes de gain. Tá bom? Até então eu tinha pensado em colocar todas as estratégias num único robô, onde você colocaria ali o número da estratégia para você poder acessar, mas o pessoal teve um pouco de dificuldade, estava fazendo confusão na hora de instalar, então até que também para não cobrar muito caro, né, pela assinatura, então estou separando cada estratégia num robô para que vocês possam ir adquirindo e fazendo capital aos pouquinhos. Começa com o mini índice, que ele dói menos, né? Os stops dói menos. Começa com o mini índice. Daí quando você construir um bom capital, vai lá e contrata a assinatura do mini dólar. Construir um capital maior, vai lá e pega a estratégia de box, que eu aconselho que você fique sempre no mini índice, que ele é muito mais assertivo no mini índice e ele tem uma queda de capital muito pequeno. Tá? Já o mini dólar, ele também funciona, só que vai doer um pouquinho mais e talvez você não tenha paciência com o mini dólar. Então, eu aconselho, fique com a estratégia 8R do mini dólar e o box trabalhe apenas com o mini índice, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora a questão do backtest. Então, pessoal, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês e que é um erro que a maioria das pessoas, principalmente iniciantes no mercado financeiro, elas cometem. Elas entram lá na loja da Nilógica, escolhem uma estratégia que apresenta um resultado bonito, interessante, um gráfico onde o patrimônio, né, o capital tem um crescimento exponencial, tudo bonitinho. E daí o pessoal vai lá e faz a assinatura, coloca R$ 500 na corretora e começa a operar, né? Achando que aquela estratégia ela nunca vai perder, nunca vai ter dias de perda, né? Ou então, não, tá prometendo lá 80, 90% de acerto, né? E então é o tipo da pessoa que entra no mercado que já não aceita stop, tá? Não aceita stop. Então, é o tipo da pessoa que acontece
exatamente, ó, eu coloquei aqui, eu fiz um backtest de uma das minhas estratégias. Essa estratégia é a estratégia Solution Key Boxes, tá? Ele utiliza um trailing stop, então o objetivo é pegar grandes movimentos do mercado, tá? Então, com isso, ele entra muitas vezes e toma diversos stops pequenos, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, começou aqui, ó, no dia 2 do 3 de 2022. Ó, ele começou ganhando, ó, olha a quantidade de pontos que ele pegou, 782 pontos. Daí ele começou a tomar um stop aqui, depois tomou dois stops seguidos aqui. Ó, vamos pegar esse dia aqui, ó. Um, dois, três, quatro stops seguidos. Ó, se a gente pegar esse miolo aqui, ó, desse dia aqui, ó, ganhou 175, depois teve quatro perdas, ganhou só R$ 30, depois teve mais três perdas, ganhou R$ 100 e teve essas duas perdas aqui, sem contar as perdas de baixo. Então, a pessoa que já entra no mercado sem nenhuma disposição ao risco, ela vai pensar assim: ah, essa estratégia não funciona. Vou desligar o robô e vou contratar outra. Vou assinar outro robô. E ela vai pulando de galho em galho assinando outros robôs. Por quê? Porque não aceita stop. Só que essa estratégia aqui, ela foi testada e validada. Tá? E não só testada e validada por backtest, que também pode enganar, que também pode errar. Rodamos vários dias no replay, sem contar também nos backtests visuais que nós fizemos. Backtest através de planilhas que fazem cálculos, tá? Porque, como eu falei, né, todas as estratégias elas tiveram uma atualização que elas consideram agora a questão quantitativa. Não é simplesmente indicadores que ficam fazendo leitura. Vocês sabem que indicadores são atrasados. A questão quantitativa ela não falha, tá? Então essa foi a principal atualização que nós fizemos. Então, vamos falar sobre a questão de resultados. Ó, aqui ele começou, ó, R$ 156. Um contrato, tá, gente? Nós estamos falando, ó, a quantidade de um contrato, tá? Estamos falando de um contrato. No mini índice. 153. Entre ganhos e perdas, ó, entre ganhos, esse miolo todinho aqui, entre ganhos e perdas, ele foi para 332. Certo? Vamos subir um pouquinho? Ó, aqui teve um miolo bem vermelho de perdas, mas olha o saldo já, ó, 1803. Por quê? Porque quando ele ganha muito. Quando ele perde, ele vai perdendo os picadinhos. Tá, ó. Ó. Ó, mais um miolo vermelho aqui, ó, de dias perdedores, ó, mas olha o saldo já, ó, 4.380, tá? Isso aqui é muito importante que eu tô mostrando para vocês, porque de repente vocês têm um dia normal, liga um robô e pega uma sequência dessa aqui, ó, perdeu, 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 quatro vezes seguidas, você vai fazer o quê? Você vai desligar o robô e dizer, esse robô não funciona, tá? Mas se você colocar uma quantidade de capital que você está disposto a perder, não é para você pagar contas, pagar aluguel, o leite das crianças, você separou este dinheiro para o risco, colocou na corretora, ligou o robô de uma forma obedecendo o gerenciamento de risco, trabalha pequenininho, trabalha com a mão pequena, aqui ó, tudo com um contrato, tá? Aumenta para dois contratos quando você já tiver com capital razoável na conta. Daí vai aumentando aos pouquinhos, né? Ó, 5 mil já, mesmo com todos esses vermelhos aparecendo, ó, vai, vou subir mais um pouquinho, ó. 7 mil, 10 mil, 13 mil. Olha quantos dias perdedores. É por quê? Porque quando ele perde pouquinho. Quando ele ganha um montão. Olha esse dia aqui, gente. Ó, ó. Tô fazendo questão de mostrar para vocês. Olha esse miolo vermelho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito perdas. Oito perdas. Oito perdas, tá? Só que quando você vai lá pro topo, R$ 18.000 em um ano. É um backtest de um ano. R$ 18.000, quase R$ 19.000, já considerando as taxas, tá? Ó, já considerando os custos. Ainda coloquei um custo maior do que geralmente se cobra a BMF, tá? 55% de retorno vencedor, tá vendo? Ó? Ah, 55% é muito pouco. Considerando que quando ele perde de pouquinho, quando ele ganha um montão.
Entendeu? Então isso você precisa colocar na sua mente, você precisa entender isso, porque senão você vai simplesmente olhar a curva de patrimônio, ó, você vê que não é uma reta, ó, tem dias que sobe, tem dias que desce, tem dia que sobe, tem dias que desce, tem dias que sobe, tem dias que desce. Você precisa ter isso na consciência, senão você vai sempre ficar pulando de galho em galho e nunca vai firmar em um robô que realmente é lucrativo. Hoje eu não opero mais na mão, tá? Só opero exclusivamente com o robô, com os robôs, e é com eles que eu pago as minhas contas. Beleza? Bom, essa questão de você configurar, instalar o robô para ele funcionar na sua conta, existem vários vídeos aí no YouTube da própria Nelogica ensinando, né? Tem lives, tem bastante coisa aí, tem bastante material para você aprender. Não é o objetivo aqui do vídeo eu mostrar para vocês com detalhes como que você deve configurar aqui, tá? A única demonstração que eu vou fazer é para você ficar atento com relação às configurações da automação. Tá? Então você sabe que quando você está na sua conta, você tem que vir aqui em nova estratégia, vai abrir essa tela aqui e você primeiramente vai decidir qual é a conta que você vai utilizar, se é a conta simulador ou se é a conta real. Tá? Então você vai escolher aqui se é simulador ou conta real. Depois você vem aqui e define a estratégia. Eu vou cortar essa parte aqui para vocês não verem o meu código. Pronto, selecionado aqui o meu código, ele já aparece aqui, tá? SK índice, tá? Para vocês vai aparecer como Solution Key índice. Tá? Vocês precisam observar o ativo, tá? No caso é o índice, você tem que colocar no ativo índice, tá? A questão da periodicidade, sempre 15R. Até então nós estávamos utilizando 20R, tá? Renko. Com a atualização que nós fizemos, agora melhorou a performance em 15R. Daí você vai vir aqui 15 Rencos. A quantidade de ordem que você deseja operar, tá? E a quantidade máxima que você aceita abrir nas operações. Tá? Isso aqui é importante. Você fez isso, aqui editar parâmetros. Ó, pessoal, o que são esses dias retroativos? Aqui está 120 por padrão, que é a questão histórica do gráfico, né? Eu coloquei 120 dias para não pesar demais, porque quando deixa essa configuração aberta, quando vocês colocam lá, por exemplo, o input, que é o gráfico histórico, fica muito pesado, porque ele plota o indicador em toda a série histórica, fica extremamente pesado. Então, para isso não ocorrer, eu coloquei aí uns 4 meses para trás, né, para não ficar pesado, tá? Então aqui tem o alvo ganho, que é o take, alvo perda, que é o stop, e a amplitude vocês não devem mexer. Na verdade, eu aconselho que vocês não mexam em nada aqui, tá? Por quê? Porque o robô foi validado, a estratégia foi validada, testada exatamente com esses parâmetros. Se você mexer, você não vai ter o resultado que a estratégia promete, tá bom? Então é isso, tá? Daí vocês vão ficar atento também com essa questão da entrada. Como na configuração eu não coloquei um parâmetro de horário para você começar a operar e nem para terminar, tá? Então é importante que você coloque lá se você vai deixar rodando, o que eu não aconselho, né? Simplesmente vai largar e vai voltar só mais tarde, à noite, para ver o que deu. Você coloca um horário de entrada e um horário para você forçar a zerar todas as posições em aberto, tá? Isso é importante que você faça. A questão de gerenciamento de risco é particular de cada um. Você não pode colocar um objetivo de ganho muito pequeno e um objetivo de perda também muito pequeno. Na verdade, eu aconselho que você não mexa principalmente no limite de ganho, tá? Porque a estratégia é para funcionar o dia inteiro, tá? Eu geralmente tenho deixado o robô operando das 9h30 até as 17h40, tá? Esse é o horário padrão que eu tenho colocado. Se você quiser configurar aí igual a mim, os seus resultados serão muito próximos ao meu, tá bom? Bom, acho que aqui o mais importante eu já mostrei para vocês. Vou mostrar para vocês também a do box, para que vocês tenham uma noção de como que tá os parâmetros. Bom, essa estratégia Solution Key, por enquanto está como Gold Boxes, só que como eu vou subir uma nova estratégia, a Nelogica não vai permitir esse mesmo nome. Então vai ser Solution Key Box, tá? Depois eu vou divulgar para vocês o nome certinho, colocar o link, mas será Solution Key Box.
Essa estratégia, vocês sabem que ela tem já por padrão um trailing stop. Então, como é que funciona? Aqui, se eu for colocar aqui nos parâmetros, você vai ver que não é para mexer aqui no stop offset, que é uma configuração de segurança. Quando o mercado bate muito forte para cima ou para baixo, bate contra você, né? Dá aquela porrada contra você, você não ficar com uma ordem stop aberta. Então, essa stop offset vai forçar o fechamento da sua ordem. Então, ó, box de stop. Deu dois box, depois que ele abriu a ordem, dois box contra, ele vai fechar. Três boxes a favor, ele começa a arrastar o stop, tá bom? Os dias retroativos eu já expliquei, né, para vocês, né, que é para ele não puxar toda a série histórica e deixar plotando, né, o indicador e a estratégia em toda a série histórica vai ficar muito pesado, então a gente colocou 120 dias, tá ok? Ah, não esquecendo que você vai me perguntar, funciona para mini índice e para mini dólar? Ele é perfeito para mini índice, tá? Eu não utilizo ele para mini dólar. Funciona? Funciona. Só que você talvez não tenha estômago para suportar os declives, né? As perdas, porque você sabe que o dólar é um pouquinho mais pesado, né? Mesmo que você opere com um contrato, você vai ver o seu capital abaixar demais no dólar, tá? E ele é menos assertivo no dólar do que no mini índice. Então eu aconselho, utilize o Solution Key Box apenas para mini índice. Então, mini índice 15 Renko, tá bom? Não esqueçam de ver se está no mini índice, configure lá as questões de entrada e saída, tá? Eu digo horário, tá? Não coloque em ordem oco, tá, gente? Porque o robô, nessa nova versão, ele já tem a saída, se vocês podem ver, ó, saída definida por código. Tanto para o box, tanto para o Solution Key Índice, tanto para o Solution Key dólar, tá? Porque tem uma automação específica para dólar, configurada para funcionar no dólar, e é para 8R. Tá? Vai ter toda a descrição lá na loja da Nelógica e vocês não tem como errar. Então, aqui no gráfico, eu coloquei uma regra de coloração apenas para a gente poder ter uma ideia, né, visual. Mas não se iluda, tá? Porque nem sempre que deu azul é compra e nem sempre que deu amarelo aqui vai ser venda, tá? Existe uma validação interna na automação para ele poder entrar ou vendido ou comprado, tá? Então eu nem vou falar muito essa questão do gráfico, tá? Porque não vai fazer muita diferença para vocês. Porque de repente falar, aqui foi uma compra, aqui foi uma venda, aqui foi uma compra, então tomou um stop, ou aqui foi uma boa compra. Não é exatamente assim, porque ele precisa ser validado, tá? Então isso aqui é um sinal que internamente ele é validado por um outro algoritmo, tá bom? Vocês precisam tomar bastante cuidado na hora de vocês configurarem a automação de vocês, porque a automação ela já tem um stop e um take automático, tá? Vocês não precisam colocar ordem oco. Nas estratégias anteriores, eu sempre falava assim: olha, por segurança, coloca uma ordem oco, porque existem alguns bugs na Nelogica que às vezes você entra comprado, coloca o stop, mas não coloca o take, ou às vezes coloca o take e não coloca o stop. Isso aí já foi resolvido, tá? Isso aí já foi resolvido. Eu rodei vários dias de replay, já rodei em conta real, já estou rodando em conta real, tá funcionando muito bem, não tem bugs, tá? Então pode confiar. É claro que o importante é que você não largue o robô. Vou ligar de manhã, vou trabalhar, vou para a faculdade e à noite, quando eu chegar, eu vejo o que deu. Não faça isso, tá? É bom que você sempre esteja dando uma olhadinha, se tá tudo bem, se não caiu a internet, se tá tudo belezinha, se não deu algum problema, porque você sabe que é o tipo de coisa que pode acontecer. E fiquem muito atentos com o Chart Trade para ver se vocês não têm nenhuma estratégia aqui, porque isso pode atrapalhar, tá? Alguma estratégia oca configurada, isso pode atrapalhar vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham bastante sucesso. Eu tenho certeza que se vocês não mudarem as configurações da automação e entenderem como é que funciona a questão de gain, de stop, que tem dias de loss, mas tem muitos dias de gain, e geralmente os gains vão superar os stops, senão não faria sentido, né? A curva de capital seria para baixo, não para cima.
mas eu sei que vocês, com bastante consciência, vão conseguir uma consistência e um resultado muito, muito bacana, beleza? Um abraço a todos e qualquer dúvida, entra lá no nosso grupo do Telegram, busca lá por robô Solution Key e a gente vai trocando ideias e publicando os resultados diariamente. Um abraço a todos.